Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, gente? Como é que foi o final de semana? Chegamos na segunda-feira. Vou começar o vídeo já falando que hoje temos a Missa da Luz. Hoje é dia de rezarmos para os finados, para aqueles que já partiram. E também lembrar, destacar, enfatizar a importância da graça que temos quando intercedemos para aqueles que estão no purgatório. Então você pode ir na Missa da Luz, sim, tá? Você que tem interesse por aqueles que estão no sofrimento, né, na dificuldade e que dependem muito das nossas orações, a nosso Senhor Jesus Cristo que interceda, né, para que possa, pela sua misericórdia, né, ter a libertação e conseguir a glória, né, minha gente, conseguir sair do purgatório, né, porque é um tempo de purificação, é um tempo de muita reflexão sobre tudo que fizemos durante a vida, né? E gostaria muito de falar sobre isso. Hoje também temos, muito importante falar também, antes de começar, né? Temos o santo do dia. Vou falar do santo do dia aqui, minha gente, para não esquecermos, tá? Então, na segunda-feira, que é o dia, começamos a semana com a bênção de Deus, né? Temos São Felipe Neri, tá? Foi um presbítero, tá? E eu vou falar um pouquinho dele aqui, porque é sempre importante, foram pessoas, né, que foram imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que, né, que viraram santos, né, e nos incentivam, nos motivam a continuar, né. São estes que muitas vezes são confundidos pelos nossos irmãos, onde adoramos imagens, porém não, minha gente, a imagem é como se fosse uma fotografia, né, para lembrarmos e termos em nossa mente mais claramente quem foi aquele santo, né? E ele era chamado de Pippobono, né? Pertencente a uma família rica, filho de tabelião. O santo, nascido em 1515 em Florença, na Itália, ficou órfão de pai, de mãe, muito cedo e ainda pequeno, já mereceu o nome de Filipe Bom, por conta de seu proceder bondoso e leal. Aos 18 anos, recebeu um convite de seu tio para se dedicar a seus negócios em São Germano. Mas ele não se adaptou, atraído por Deus, foi se dedicar aos estudos em Roma, estudou filosofia e teologia, deixando-se conduzir e formar pelo Espírito Santo. Apóstolo de Roma, Neri, mesmo antes de ser padre, visitava lugares mais pobres de Roma, os hospitais mais abandonados e as mais terríveis prisões, levando uma pregação alegre, espontânea e viva, juntamente com uma amável caridade cristã, que o fez ser conhecido e simpático a toda a cidade, sendo então chamado o Apóstolo de Roma. Ele também foi dedicado aos jovens, né? E falamos aqui também do oratório ao Divino Amor, dizendo sim para a glória de Deus e apaixonado por poesia e música. Desde a adolescência, iniciou a bela obra do Oratório do Divino Amor, onde reunia jovens e os fazia cantar e rezar. Ali começava o sentido musical da palavra. Foi criado o drama lírico, com coros e orquestra. A partir daí, Felipe fundou a congregação do oratório. E principalmente ele também é lembrado por ser o santo alegre, né? É um homem de coração, de oração, penitência e adoração. São Felipe Neri, conhecido pelo seu testemunho alegre, cujo sorriso, disse Papa Francisco, o transformou em um apaixonado anunciador da palavra de Deus. Anunciador da palavra de Deus. Morreu no dia 26 de maio de 1594, partindo para o céu com 80 anos. Foi beatificado em maio de 1614 por Papa Paulo e canonizado em março de 1622. Coração dilatado. Depois de sua Páscoa, médicos verificaram que seu coração era dilatado, de tal forma que 2 costelas se quebraram para acomodá-lo. A este fato atribuiu-se seu grande amor para com Deus e para com os homens. A oração. São Felipe, intercedei por mim e conduzi-me à alegria verdadeira no serviço ao Cristo e à caridade amável por todo o povo de Deus. Quero também o poder cantar a glória de Deus e anunciar com o coração apaixonado a sua palavra. Amém. Minha gente, que tenhamos um coração semelhante, né, ao São Felipe Neri. Rogai por nós que intercedemos a vós. Então, minha gente, segunda antífona, sempre vou ler antífona porque é sempre muito interessante. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, que habita em nós. Aleluia!
Romanos. Depois, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus e os cristãos são convidados a essa missão. Mesma missão. Vós também dareis testemunho de mim. Assim foi nos inícios da igreja, assim deve continuar, pelos séculos afora. São Filipe Neri deu ao mundo sua preciosa colaboração mediante uma vida inteiramente dedicada ao Senhor e à prática do amor fraterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso bom Deus, nosso bom Jesus Cristo, peço ao Senhor que envie o Espírito Santo, que através da leitura de hoje, que o Espírito Santo nos guie, nos proteja, nos abra os olhos e os ouvidos, para que podemos ver o mundo espiritual, as coisas do mundo espiritual. E os nossos ouvidos escutem a sua voz. Espírito Santo, o Senhor é poderoso, escute a nossa voz, nos guie, nos ilumine, que a nossa Santa Virgem Maria mantenha sempre o seu amor por nós, sempre nos abraçando com o seu infinito amor. E Arcanjo Miguel, Santo Miguel Arcanjo, nos proteja no combate, nos defenda dos inimigos, das ciladas do inferno. E o nosso anjo da guarda e todos os santos. Vamos começar a nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo tem poder e glória. Você acorde e já fale, Senhor Jesus Cristo, seu nome tem poder. E creia, meu amigo, não é só falar da boca para fora. Creia, porque a sua palavra tem poder também, né? Vamos para a leitura. Você vai pegar a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar os eventos, minha gente. Vamos saber mais dessa história que é tão interessante e que é essencial, é fundamental o Espírito Santo, conhecermos o Espírito Santo e como ele age nas nossas vidas, né? Através de quem? Dos apóstolos, minha gente, que são eles que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para que nós aqui pudéssemos nos identificar, né, com pessoas tão simples e que eram devotas, que amavam Jesus Cristo, né? Enfim, começamos leitura dos Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao 15. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nesta cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Minha gente, vocês prestem atenção aqui, ó. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante. Deus escutava, ela acreditava e escutava com atenção, né? O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Então você nunca esqueça que seja lá pregador, seja lá padre, seja lá sacerdote, pastor, ninguém vai te converter a não ser que venha de Deus esta vontade, tá? Nem o apóstolo Paulo, que tinha o Espírito Santo, que era lotado do Espírito Santo, minha gente, nunca esqueça disso. Vamos lá então, minha gente. Lá no versículo 12, não temos o 11, vamos direto para o 12. Filipos era uma cidade importante da Macedônia, mas não a capital. Tessalônia era uma colônia romana onde muitos militares veteranos viviam depois de completar o seu tempo de serviço. Consequentemente, a lei romana estava em vigor em Filipos. Lembrem-se, minha gente, que naquela época, os romanos, soldados romanos, que tinham um cargo, né, mais alto ou que tinham um comissionamento mais de responsabilidade, eles juntavam dinheiro para se estabelecerem, né? Então, se refere muito a esta questão aqui, essas colônias, né? Então, a lei romana era muito vigorosa neste sentido em Filipos, tá?
Lá no capítulo 16, versículo 13, onde a oração costuma ser feita. Preste atenção nisso. Tá? Se refere ao local onde os judeus da cidade se reuniam. Aparentemente, Filipos não possuía sinagoga, uma vez que apenas mulheres são mencionadas e não homens. O estabelecimento de uma sinagoga requeria a participação de pelo menos 10 homens judeus. Paulo e seus companheiros se reuniram com esse grupo de mulheres no Shabá, seguindo o padrão de evangelização que praticaram em sua primeira viagem missionária. É interessante, né, minha gente, que não tinham homens. E hoje também vemos muito mais mulheres na igreja do que homens, né? Triste, mas é verdade. Os homens são mais, coração mais frio, não é frio, né, minha gente? Mais duro, né? Demora mais um pouco, né? Precisa de oração, né? Oração e jejum. Fazer esses homens se converterem, para que Deus toque o coração deles. Lá no capítulo 14, versículo 14, capítulo 16. O nome Lídia pode ser um nome pessoal ou simplesmente indicava que essa mulher era da cidade de Lídia. Ela é a única mulher mencionada nessa passagem. Provavelmente era uma pessoa proeminente, uma vez que Lucas a destaca por sua receptividade à mensagem de Paulo. O tecido de púrpura que ela vendia tinha usos importantes no Império Romano. Lucas combinou a iniciativa humana com a divina na descrição da resposta de Lídia. O Senhor abriu seu coração, mas ela atendeu a mensagem de Paulo, né? Como falamos, o Senhor, de onde vem a fonte de toda a conversão, de todo o trabalho, porque os apóstolos, minha gente, trabalham com o Espírito Santo, mas existe a Trindade, né? Então sempre vai haver Deus Pai trabalhando, né? Através, soprando no coração de cada um, esta conversão, os ouvidos. Então, por isso que eu sempre peço aqui no início da oração que o Espírito trabalhe, né? E que Deus possa abrir os ouvidos e os nossos olhos para que nós tenhamos o conhecimento, né? E não vamos perecer por falta de conhecimento. Não vamos perder a nossa salvação por falta deste conhecimento, que às vezes temos preguiça de ler, né? Nós ficamos vendo pregações na televisão, ficamos vendo missas na televisão, né? Mas nunca esqueça, né? Que a base é a Bíblia, tá, minha gente? É a Bíblia. E a Bíblia, ela vai falar com você através do Espírito Santo. Porque você não pode pegar a Bíblia de qualquer jeito. Você vai pegar a Bíblia, você vai chamar a presença do Espírito Santo de Deus para que você possa abrir a sua mente, né? Para que você compreenda o Evangelho. E muitas vezes, em homilias, em pregações que você vê na televisão, a opinião pessoal, né, daquele que está ali pregando pode mudar, modificar o entendimento da palavra, tá, minha gente? Isso daí eu já vi muito, eu vejo muitos, né? E como eu falei para vocês, você precisa sim do evangelho purinho para você aprender, né, minha gente? No versículo 15 e último desta leitura, o batismo da casa, né, é mencionado diversas vezes no livro de Atos. Você vai ver lá nos versículos 31, 34, 18, capítulo 18, versículo 8 e capítulo 11, versículo 14. Nunca se menciona quem exatamente esteve envolvido nestes batismos, né? Se o líder de uma casa se convertia, é possível que outras pessoas da casa, filhos, servos, cônjuge, fossem persuadidas a responder da mesma maneira. Presume-se com base na resposta de Lídia e em sua pergunta a Paulo após o seu batismo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, que sua profissão de fé precedeu seu batismo. Isso pode sugerir que apenas os de casa que fossem maduros o suficiente para dar sua resposta positiva ao Evangelho teriam sido batizados. Vocês lembrem, tá, minha gente, que aqui Paulo já não estava lá, né, na missão de pregação para judeus. Ele estava em uma colônia romana, né, onde muitos militares e veteranos viviam, como já havíamos falado. E Lídia era uma pessoa que estava junto com as outras mulheres, ela foi a única mencionada. E aqui foi falado que ela foi batizada mais tarde. Então, minha gente, o batismo, ele deve ser, sim, feito lá quando a criança nasce, sim, tá? Porque o batismo é um sacramento
importantíssimo, tá? E é necessário, sim, que você possa batizar, principalmente seus filhos, quando você tiver-los, e se batize, seja na fase de bebê, de criança ou na fase adulta, tá? Mas o sacramento do batismo é fundamental. Hoje não vamos entrar nesse assunto, porque o tema é aqui outro, né? Mas eu pretendo, como eu já falei para vocês, entrar no tema batismo, entrar no tema catecismo, mas aqui, gente, nós precisamos entender a Bíblia, compreendê-la, né? E sempre eu vou finalizar com a nossa explicação católica, sempre, porque é a religião que eu considero a religião que Jesus Cristo nos deixou. Se você ler a Bíblia, você vai chegar na mesma conclusão que eu. Então, para fechar todas com chave de ouro desta primeira leitura, você vê que é narrada a conversão de Lídia, né, em Filipos, uma mulher temente a Deus e vendedora de tecidos. Este trecho destaca a abertura do coração de Lídia para a mensagem de Paulo e a importância da fé e do batismo na vida cristã. Este tema aqui, minha gente, eu vou primeiro explicar parte por parte para a gente poder chegar depois neste tema aqui, o coração endurecido, né? Ou o coração soberbo, que já acha que sabe tudo, né? Ou aquele coração do mundo, que não escuta Jesus Cristo, né? Mas que escuta as coisas do mundo, que tem tempo para as coisas do mundo. É necessário, para ouvir a palavra de Deus, estar com o coração aberto e não com ideias já prontas, ideias formadas por, principalmente, como eu falei para vocês, pregações, por padres específicos, né? Mas pela sua própria busca interior, pelo seu conhecimento, né? Você lendo a Bíblia, você vai entender que o seu coração nunca deve estar fechado, por mais dificuldades que você tenha vivido na sua vida, né? Porque Deus nos diz isso, Deus nos promete isso. E se você estiver com o coração fechado, você não vai conseguir cumprir as leis de Deus, né? E Ele pediu Ele mandou, minha gente, Ele ordenou, né, que nós cumpríssemos a sua lei. Cumprindo a sua lei, somos salvos, seremos salvos. E um coração endurecido, sabemos que vai direto para o purgatório, tá? Que é aquele spoiler do inferno, e você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, tá, minha gente? Não sabe, isso aí, só a bondade mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça dele para te tirar de lá. Então, assim, para gravar Lídia e a conversão, né? Sabemos que enquanto ela ouvia, Deus abriu seu coração, né? Não foi... E Deus abriu seu coração e os seus ouvidos para que ela ouvisse o que Paulo estava dizendo, e isso tocou o coração dela, né? E por isso que eu falo da importância de ter um coração aberto, porque assim, minha gente, hoje em dia todas as pessoas têm consigo um bloqueio, como se tivesse um muro aqui na frente, né? E aí, quando ela conhece pessoas novas, ou ela já julga pela aparência, não como Jesus ensinou, né, que tem que conhecer o seu coração, independente se aquela pessoa tem um coração bom ou um coração ruim, não é da sua alçada julgar isso, tá? Só no Senhor nosso Deus. A sua obrigação, como já falamos aqui, é acolhimento. Só isso, tá? Dentro da sua igreja. Agora, na sua casa já é diferente. Agora, sempre lembre, tá? Por isso que é importante você orar, fazer jejum, penitência, fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Porque se você tem um marido que não quer se converter, se você tem um filho que não quer se converter, não quer ouvir a palavra, você não sofra, você ore, tá? Porque é a arma que você tem. Porque só assim a voz de Deus vai tocar aquela pessoa, para que ela abra os ouvidos, os olhos, tá? Para a palavra, para Deus, tá, minha gente? Outra, aguarde também às vezes, porque Deus escuta as suas preces, tá? Deus escuta as suas preces. Agora, você espere também, se a pessoa não escutar, né, poderá sim acontecer algo muito grave com essa pessoa, né? Porque isso é misericórdia e bondade de Deus. Por isso que eu falei para vocês, nunca pensem que quando algo acontecer, um acidente, né? Vamos supor, um acidente de moto. Você tem um filho que é danado, é bagunceiro, né? Gosta do mundo, das coisas do mundo. Aí você conversa com ele, você fala com ele. Não adianta, você tá orando há 30 anos e ele não muda, tá? Ele já tem uns 40 anos, vamos supor, e não muda, não vai mudar, você já perdeu as esperanças. Você continue orando a Nossa Senhora, peça que a Nossa Senhora intervenha, que a Nossa Senhora vai lá, peça pro seu filho Jesus Cristo, minha gente, tá?
Fé na Nossa Senhora, que é poderosa. Você chega lá e você pede, faça o terço e faça a oração. Para quê? Para que o Espírito Santo toque o coração, tá? O poder de Deus, porque é só o poder de Deus que faz isso, minha gente, tá? E aí vai acontecer algo sim, tá? Vai acontecer algo, vai parar esta pessoa, tá? Algo vai parar. Isso é um fato, minha gente, tá? Algo vai fazer essa pessoa refletir, assim como aquela pessoa que vai para o purgatório, ela vai estar com tempo. E isso vai fazer ela se aproximar de Jesus Cristo, principalmente se ela sofrer algum problema físico. Às vezes você se desespera por causa de uma doença ou por causa de um acidente, né? Que a pessoa ficou acamada, teve que ficar cuidando. Mas muitas vezes você vê isso como coisa ruim, por sofrimento. E não é, minha gente. Às vezes você tem que levantar as mãos para o céu, tá? E agradecer e louvar ao nosso Senhor Deus. Porque ali essa pessoa vai cair em si e vai tocar no coração dela. Quantos têm depoimentos, quantos têm testemunhos de Nosso Senhor em relação a isso? Tá, minha gente? Pessoas que sofreram um acidente e que depois disso modificaram completamente o seu caráter, a sua moral. Por quê? Porque se basearam em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Entenderam, conheceram quem é Nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso começaram a dar bons frutos através do Espírito Santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Espírito Santo de Deus. Vamos continuar então. Batismo. Lídia e sua casa foram batizados. Não foi só Lídia, foi toda a sua casa, simbolizando a sua adesão à fé cristã e a sua nova vida em Cristo. Hospitalidade. Depois do batismo, Lídia convidou Paulo e Silas a ficarem em sua casa, demonstrando a sua hospitalidade e sua convicção na fé. Então, minha gente, ela já tinha fé. Ela já tinha fé, ela já acreditava, né? Mas não tinha sido batizada ainda. Então, depois, o significado teológico, né? A conversão de Lídia ilustra a importância da fé, do batismo e do testemunho cristão. É o sacramento, minha gente, o primeiro sacramento do batismo, que é importantíssimo, tá? Para que você possa entrar no reino dos céus, para que você possa dar início à sua vida cristã, né? E com a sua abertura de coração, Lídia demonstra a possibilidade de todos serem alcançados pela mensagem de Cristo. A sua casa sendo batizada simboliza a extensão da fé para aqueles que a ela são próximos. Então, gente, vai disseminando, né? Porque você vê, às vezes alguém ali da sua família se converteu e você vê mudanças, né? E você também quer, então isso aí é maravilhoso, né? É uma bênção de Deus. Nunca esqueça que os sacramentos são bênçãos de Deus, né? Que Ele lhe dá mais ainda. Relevância para a Igreja Católica. Este trecho é relevante demais para a Igreja Católica, que valoriza a fé, o batismo e a importância da evangelização, minha gente. O evangelizar. Você entre nos grupos de estudo bíblico para você conhecer a palavra, tá? Você que vê aqui os vídeos, é isso que eu faço aqui, estudo bíblico, né? Um dos objetivos da minha vida é este, é continuar sempre trazendo a palavra para aqueles que não têm o tempo de poder ler em casa, não tem tempo de pegar na sua Bíblia, mas que aqui você vai ter o conhecimento, né? Porque eu leio a palavra que está na Bíblia, depois a explicação e a explicação católica. Sempre vou comentar algo, né, de exemplo para facilitar o entendimento, tá? Então, o texto, principalmente aqui nessa parte, o Senhor abriu seu coração para responder a mensagem de Paulo. Isso destaca o papel do Espírito Santo, como destacou em todos os Atos dos Apóstolos, minha gente. O processo de conversão através do Espírito Santo, né? E o papel de Paulo como missionário é vital, mas é o Espírito Santo que prepara corações e mentes para receber o Evangelho. Então, minha gente, aqui precisou da presença do apóstolo Paulo, né? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, então ele transmitiu a palavra verdadeira de nosso Senhor. Sendo verdadeira, é claro que Deus vai tocar o coração, vai soprar, vai preparar o coração para quê? Para esta conversão, tá? E a vida em Cristo, minha gente, tá? Este é a principal mensagem desta leitura. Vamos para a segunda leitura. Para a segunda leitura, você vai pegar Evangelho de João, capítulo 15, tá? Do 26 até o capítulo 16 e versículo 4. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Que lindo, minha gente! Como eu já falei para você que é da igreja, você que já conhece a palavra,
você que tem simpatia, né, por falar, né, porque, gente, eu não tinha coisa nenhuma para falar na internet. Falava dos meus treinos, né, do meu conhecimento, que anos estudando também. Mas assim, quando eu recebi o chamado foi no primeiro sonho com 13 anos e é claro que eu não tinha capacidade naquela época. Os anos se passaram e quando a minha mãe esteve aqui veio, né, esta mensagem, né? Você vai transmitir a palavra. Inclusive, eu já contei para vocês aqui no meu testemunho, quem quiser ver, procure nos vídeos aí que tem escrito meu testemunho, primeira e segunda parte. Eu não me achei na capacidade, não me acho na capacidade de transmitir a palavra, mas eu creio, eu tenho confiança e acredito que o Espírito Santo de Deus, ele se aproxima, assim, de nós, que temos o coração aberto, e queremos muito, né, que o amor que a gente sente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que te leva, né, a fazer as coisas de Deus. É o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor, é o entendimento, é a compreensão do que Jesus fez. Se não fosse por causa dele, né, o que seríamos de nós, né? Então, nós temos dívidas de gratidão, né? Creio que durante uma vida inteira eu jamais conseguirei, né? Não vou dizer pagar esta dívida, até porque Jesus Cristo ele não te pede isso. Mas é uma obrigação, né? Está escrito aqui, minha gente, né? Nós somos os discípulos que ficaram. Então, nós temos sim a obrigação de transmitir o Evangelho, tá? Nós temos esta obrigação, seja oralmente, seja na tradição, seja de casa em casa, seja pela internet, tá? E sempre busque a palavra, a Bíblia, tá, minha gente? A Bíblia, claro que eu sei que tem padres que falam muito, mas assim, não se aprofundam, né? Só na leitura mesmo e depois na sua tradição mesmo, né? Como é a religião católica. Mas nós precisamos entender partes do texto para que a nossa mente possa compreender de uma forma maior, né? Vamos para a leitura agora, minha gente. Você sempre que procurar... você procura pessoas, né, porque o católico ele tem essa fama de não ler a Bíblia. E um dos motivos também que eu creio que Jesus Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, me chamou para o trabalho, né, minha gente, que esse chamado é para todos, tá? Mas tem os que aceitam e os que não aceitam, tá? O Espírito Santo está conosco, com todos nós, tá? E você tem a oportunidade, sim, de levar a palavra, seja presencialmente, seja por internet, seja da forma que for, cada um tem o seu chamado individual, né, sua responsabilidade. Então, eu sempre vou trazer a verdade, e o que eu peço aqui para o Espírito Santo é para que traga a verdade, seja ela qual for, que seja dolorosa, tá? Isso vai ficar incômodo, isso é ruim, ainda mais agora do texto dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, para mim não é nada agradável falar de igreja, por quê? Porque eu preciso falar das igrejas, né? Já passei por algumas igrejas, o problema é que hoje eu estou numa igreja. Então, quem é da minha paróquia vai pensar que eu estou falando para alguém, né, minha gente, especificamente, só que não, tá? Mas eu já passei por muitas igrejas e vejo que muitas igrejas têm as mesmas características. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que nas cartas do apóstolo Paulo para as igrejas de Gálatas, Filipenses, né? Todas essas cartas você vai observar que são os mesmos problemas, né? E realmente precisa só do Espírito Santo mesmo para ajudar, porque uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue nada não, minha gente, tá? Só com o poder de Deus mesmo, porque ali o humano não consegue nada. Então vamos lá para a leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis
de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Minha gente, isso você vai passar dentro até da sua igreja, dentro da sua paróquia, dentro da sua capela, dentro do seu templo, dentro da sua casa, dentro da onde você busca, tá? Agora, aqui eu sempre vou me referir ao catolicismo, tá, minha gente? Eu falo assim de forma geral, mas sempre com o objetivo de trazer a minha religião, a que eu creio, tá, minha gente? Mas a Bíblia é igual para todos. E o catolicismo, ela é a mais idêntica, tá? No que se refere ao texto sagrado, ao texto bíblico, tá? É a que mais a mais para fidedigna, né? A que mais tem, mais parecida. Então vamos para a explicação. Vamos lá, eu vou ler o que tiver para ler. Comigo não tem isso de ler só um específico, tá? O que for de interesse vai ser lido aqui sim, tá, minha gente? Lá no capítulo 15, versículo 26, vamos ver o seguinte. Sobre a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Já vimos que ele disse que mandaria o Espírito Santo, mas vamos conferir. Tá? Você vai ver, a gente vai ver lá no capítulo 14, do 16 ao 17. 14, do 16 ao 17. O outro Consolador, ou Paráclito, o Espírito da Verdade, é o Espírito Santo, como já falamos aqui, né? Que guia os discípulos a toda a verdade. O Espírito Santo substitui a presença física de Jesus, vindo habitar permanentemente em seus seguidores. A presença divina para os seguidores de Jesus inclui o Espírito. Minha gente, nunca esqueçam, tá? Que Jesus não está aqui mais fisicamente, ele mesmo disse que ele voltaria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo, e que era para os apóstolos, discípulos, ficarem felizes, porque ele estava voltando para o Pai, mas que ele mandaria o Espírito Consolador para guiar, para indicar o caminho da verdade. Existe uma verdade, por isso que eu falei para vocês. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos religiosos, tá? Com aparências de bondade, não se enganem, tá, minha gente? Então vamos para o 27 agora, tá? O chamado aos seguidores de Jesus para servirem como testemunhas faz lembrar a literatura profética do Antigo Testamento, onde o povo escatológico do Senhor é chamado de suas testemunhas para a nação. Você vai ver em Isaías, capítulo 43, do versículo 10 ao 12, e do capítulo 44 ao versículo 8. Nas páginas do Novo Testamento, os cristãos têm a promessa de ajuda do Espírito em tempos de perseguição. Você vai ver em Mateus, capítulo 10, versículo 20. Então, gente, ó, você já fica ligado, você já saiba que você vai ser perseguido, tá? Você não vai ser mais crucificado, como falamos ontem. Você não vai ser mais degolado, você não vai ser mais decapitado, você não vai ser mais enforcado em praça pública, mas você vai ser perseguido sim, porque Jesus disse, o príncipe do mundo é Satanás, ele vai vir com toda a sua equipe, com toda a sua hierarquia. Quanto mais importante a sua presença na terra, gente, mais você tem inimigos, né? E mais você tem também proteção espiritual. Então você nunca esqueça que você está do lado de Jesus Cristo e o seu nome tem poder, e contra Jesus o Satanás não pode, minha gente, não pode. Isso você vai passar porque Jesus disse que nós passaríamos, porque ele passou. Os apóstolos também passaram. Nunca esqueça disso. Tá? Depois, o Espírito Santo exerce uma parte vital na missão da igreja. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, tá? Isso é muito importante. Também tem em Lucas. Lá no capítulo 1, versículo 8, o maior foco do livro de Atos é declarado nesse versículo. Jesus disse que os cristãos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os a serem primeiramente suas testemunhas
em Jerusalém, espalhando-se em seguida até a última parte da terra. Observemos 3 coisas sobre o modo como isso se desenvolve. Primeiro, a presença capacitante será o Espírito Santo, e não o próprio Jesus. O Mestre preparou os discípulos para a transição. Quando então o Espírito Santo viria para ser uma presença constante para suprir sua ausência física, segundo o crescimento da igreja, ocorreria por meio do testemunho do seguinte. Desde o início, a igreja é descrita como uma comunidade que dá um testemunho ativo de sua fé em Jesus Cristo. Terceiro, o resultado da obediência à grande comissão será o crescimento geográfico e quantitativo. Esse progresso começará em Jerusalém e então se propagará em círculos concêntricos, sempre mais amplos a outras áreas judaicas, por exemplo, Judeia, a regiões limítrofes do judaísmo, por exemplo, Samaria, e finalmente aos confins da terra, que pode se referir ao mundo conhecido nessa época, provavelmente com a mesma extensão dos limites do Império Romano. À medida que novas terras e povos foram descobertos nos séculos seguintes, a igreja compreendeu que ela devia continuar expandindo o seu testemunho para alcançar novos confins da terra. Então aqui nós podemos ver que são 2, tá? Tem mais o do Lucas também que eu vou ler. Lucas do 24 a 48. Mas uma coisa importante aqui para falar, que eu não posso deixar de falar, tá, minha gente? É que logo lá no início dos Atos, Jesus já tinha prometido isso, né? Nós podemos ver. E o Espírito Santo, a Trindade são 3, né? 3 pessoas diferentes, que trabalham de formas diferentes. E como eu já tinha falado para vocês, o Espírito Santo sempre vai ser um mistério da fé, tá? Um mistério da fé, né? Que te dá poder sem medidas, tá? Que te dá muitos carismas, muitos dons, desde que você seja cumpridor da lei de Jesus Cristo, que você busque sempre santidade, que você sempre ore, que você seja correta, né, minha gente? Uma vida não do mundo, né, mas uma vida de fé. Minha gente, então eu vou falar aqui as passagens do Antigo Testamento, que é do 46 ao 49, porque o 48 está entre o 46 e o 49, as passagens do Antigo Testamento que claramente profetizam o sofrimento do Cristo, né? Você vai ver em Salmos, capítulo 22, Isaías 53. A passagem-chave do Antigo Testamento acerca da ressurreição do Messias, citada várias vezes nas páginas do Novo Testamento, Salmos 16, versículo 10, os textos de Isaías, né, do capítulo 2, versículo 1 ao 4, e do capítulo 49, versículo 6, são passagens importantes do Antigo Testamento, nas quais Jesus deve ter pensado ao falar de arrependimento sendo pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. Tá? A versão de Lucas da Grande Comissão, você vai ver em Mateus, você vai ver em João, em Atos, tá? Esses versículos fazem lembrar, né, sobre quando Lucas escreveu este evangelho e o livro de Atos, entrelaçando habilmente a conclusão de seu primeiro volume com a abertura do segundo, cidade que se refere a Jerusalém. Aqui, minha gente, o que ficou claro para mim foi que Lucas, né, que foi quem escreveu, falou da grande comissão, né? E você vai ver também essa grande comissão em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, Marcos, capítulo 16, versículo 15, João, capítulo 20, versículo do 21 ao 22, em Atos dos Apóstolos, do 1 ao 8, capítulo 1, versículo 8, esse que já falamos, tá? Então, todos aqui se referem, né, ao sofrimento de Jesus. Logo, ele ia partir, né, deixando o Espírito Santo. Depois você vai continuar, se a gente continuar lendo, vai ver aqui mais tarde, né, sobre esse mesmo assunto, né? Mas eu não vou falar sobre este tema para não sair tanto da leitura e não ficar tão grande. Então vamos entrar agora no 16, capítulo 16, que vai até o versículo 4, tá? Vamos saber mais dessa história, minha gente. Eu adoro essas histórias assim. Espero que você goste também, esteja bem empolgado, meu povo, tá?
Você, cristão, não seja herege, você seja um cristão de verdade, meu povo. Vambora, vambora. Lá no capítulo 16, versículo... falamos do versículo 27, agora vamos para o versículo 2. O 1 não tem, tá, gente? A expressão vem a hora nos faz lembrar de algumas declarações proféticas ou apocalípticas, do tipo, vem chegando os dias, né? Você vai ver em Jeremias, capítulo 7, versículo 32, capítulo 9, versículo 25, capítulo 16, versículo 14, e tem mais aqui, tá, gente? Você vai ver em Zacarias também, capítulo 14, versículo 1. Todos esses versículos e capítulos são do Antigo Testamento e eu falo para você conferir que Deus já falava já no Antigo Testamento, tá, gente? Sobre expulsão da sinagoga, ver nota em João, capítulo 9, versículo 34. Vamos lá. Vamos ver o que essa nota quer dizer, né, minha gente? Ou se ela tem alguma coisa a ver. Sempre vai ter, né? Então, lá no 9:34, é só conferir se é isso mesmo. Capítulo 9, versículo 34. Você vai ver a acusação dos fariseus contra o homem curado pode aludir a Salmos 51, versículo 5. Lá no Antigo Testamento, Salmos, tá? E expulsaram-no, se refere à expulsão da sinagoga, tá? O modo como isso foi feito sugere uma ação impulsiva e não uma excomunhão baseada em um procedimento formal. Se eu não me engano, aqui se fala do primeiro... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui ele. Por que, gente? Por que expulsaram assim Jesus, né? Porque o modo como isso foi feito sugere uma ação impulsiva e não uma excomunhão baseada em um procedimento formal. Tá, gente? Então, aqui está se referindo ao capítulo, ao versículo que nós lemos. Então, gente, aqui, ó, Jesus, ele deixou dito para nós, né? Para nós que vivemos hoje, eu, você, o mundo de hoje. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada, né? Então, ele está prometendo, né, que quando viesse o defensor, né, você não ficaria mais sozinho, nem se sentiria sozinho sem Jesus Cristo, né? Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Minha gente, então, com certeza, você que segue Jesus Cristo, você nunca vai admitir algo que não está de acordo com o Evangelho. Você vai falar, porque você é testemunho de Jesus Cristo, minha gente. Como que você não vai se pronunciar quando você vê algo injusto dentro da casa de Deus, né? Porque Jesus, ele ficou muito irado, ele ficou muito revoltado quando ele viu aquele comércio na casa de Deus, né? Então, quando você está na sua casa de Deus e você vê algo que vai te deixar triste, vai te deixar indignado, porque está fora das leis de Deus, né? Não está em comunhão com o Espírito de Deus, com certeza você não vai, você pode ser expulso, você pode ser afastado, tá? Mas lembre-se que isso faz parte daquele que é testemunho de Jesus Cristo, aquele que testemunha, aquele que prega a palavra, aquele que fala da palavra, aquele que transmite a palavra, seja pregador, seja transmissor, seja alguém comum, tá? Seja padre, seja bispo, seja pastor, seja quem for, a responsabilidade dele é muito grande. Então, se ele seguir a palavra à risca, ele jamais vai ficar em silêncio vendo uma injustiça, né? Porque ele vai dar a sua vida. Ele vai dar a sua vida por Jesus Cristo, né? E não vemos isso mais hoje em dia. Vemos várias coisas acontecendo, injustiças, mas as pessoas estão tomadas pelo seu ego. Infelizmente, é isto que acontece, minha gente. Infelizmente. Só que não vamos esquecer também que neste caso aqui, isso aconteceu antes, tá, gente? Trazendo para os nossos dias, como eu falei para vocês, nós não vamos ser perseguidos assim, né? Você é cristão, eu vou te matar, vou te prender, vou te torturar, vou te botar numa cruz, isso não vai acontecer mais.
Mas vai existir sim uma perseguição, porque existe um plano espiritual, né? E como eu já havia falado para vocês, todo aquele que tem características de soberba, de inveja, de luxúria, de, né, características do trem ruim, do demônio, do trem ruim mesmo, do capeta, do cachorro, do cão, entendeu? Do inimigo. Você tem essas características, você tem que trabalhar na sua moral, tá? É sinal de que você não lê a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus e você nem sequer pensa em Jesus Cristo. Porque se você pensar em Jesus Cristo, você vai seguir as leis de Jesus Cristo, porque você não quer decepcioná-lo. Em primeiro lugar, você nem pensa, tá? Em umbral, perdão, falei umbral. Você nem pensa em purgatório, minha gente, tá? É porque eu fiquei tantos anos, gente, falando umbral, mas é purgatório, tá? E tem divisões, assim como umbral também tem. Mas não vamos confundir as coisas, tá, minha gente? Aqui é Católica Apostólica Romana, com muito orgulho e com muita alegria. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo deixou através dos apóstolos, minha gente, tá? E se você ler, você vai entender isso, tá? Mas voltando para cá, nós nem se pensa nisso, tá? Naquele que pensa em Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, ele não vai pensar nem foi para o purgatório, você salvou ou não. Na sua vida aqui hoje, no dia de hoje, você já pensa em ser como lá no céu, né? Ser lá, morar lá já. É isso que você pensa em que nada está longe dos olhos de Deus, que nada está fora dos ouvidos de Deus, porque Deus é presente, é onipresente, tá? Ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e principalmente do seu coração. Então não tem como fugir. Então você deve se preocupar, como já tínhamos falado muito aqui, em melhorar, reformar a sua mente. Você nunca vai ter audácia, como já falei, a soberba de querer pensar que Deus vai agir conforme a sua limitação mental, né? Deus, ele pode agir da forma que ele quiser, no momento que ele quiser. Ele pode vir em pessoa falar com você e você não vê-lo, não escutar a sua voz. Também já falamos disso aqui, minha gente. Depois lá no versículo no 2, vai continuar: todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Mas provavelmente se refere à perseguição judaica, tá, gente? Do que a romana. Alguns rabinos acreditavam que matar hereges era um ato de culto divino, assim como o apóstolo Paulo antes da conversão, né? Ele achava que estavam fazendo um favor, né? Segundo a lei mosaica. Então ele matava mesmo, ele era tinhoso, minha gente. Lá no 7, eu não vou mais falar, por quê? Porque aqui já fechamos a nossa leitura, tá? Mas vamos falar sobre aqui, porque é interessante. A referência ao Consolador, Paráclito, né? Remonta à vinda esperada do Espírito e à inauguração da Era do Reino na literatura profética do Antigo Testamento, tá? Aí tem várias notas, vários capítulos, mas desde o Antigo Testamento já fala-se pouco, mas fala-se, tá? Depois o Espírito Santo julgará o pecado de incredulidade do mundo com base na sua justiça. Sobre o príncipe deste mundo, ver a nota 12, versículo 21. Já vimos o príncipe deste mundo, tá? Mas se você quiser ver, não tem problema. Eu falo de novo, porque você tem que ter medo de Jesus Cristo, de Deus, tá? 12, não do trem ruim, não. 12:31. Vamos lá. Para fechar a nossa leitura com chave de ouro. Aqui, 12:31. O príncipe deste mundo, em seu estado caído e pecaminoso, é Satanás. Agora na cruz, o diabo será expulso ou derrotado de um modo decisivo. Esse dito bastante explícito em ser levantado completa as referências anteriores. Aqui já está no segundo, mas em relação ao trem ruim, o príncipe do mundo, tá, gente? Você pode ir mais a fundo, eu vou deixar aqui os capítulos e os versículos para vocês. Você vai ver no mesmo João, tá? Mesmo livro. Capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, 1 João, capítulo 5, versículo 19, depois você vai ver em Lucas, capítulo 10, versículo 18, tá? Então, minha gente, este é o tema de hoje, é a continuação, é uma história. Você não pode parar aqui e depois continuar, você não pode porque senão você não vai entender o contexto de modo geral, minha gente. Então aqui o que ficou claro pra gente aqui é que aquele todo que seguir, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é chamado, tá, a estar prevenido contra as oposições, uma vez que o sistema do mundo se confronta com o Evangelho de Jesus Cristo, tá, e a ação do Espírito da Verdade capacita,
né, para que eles enfrentem esses problemas. Isso aqui foi o que mais ficou claro, né? Então, você que tem o Espírito Santo, você continue firme, forte, tá? Eu espero que essa leitura tenha sido de grande valia. E para você, meu amigo, para fechar aqui a leitura, uma coisa que eu também não posso te deixar, quase que eu esqueço, tá? Principalmente aqui para gravar bem na mente, né, da gente, tá? O envio do Espírito Santo, tá? Sobre o João. O Espírito Santo como testemunha de Jesus, tá? O Espírito Santo dará testemunho de Jesus, guiando os discípulos na verdade e mostrando quem é Jesus. Gente, aqui nós, tá, que ficamos, que somos discípulos, nós somos testemunhas de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, este testemunho não pode ser guardado conosco. Ele tem que ser conhecido, tá? Porque ele é uma prova, tá? Principalmente dos sacramentos também, tá? O testemunho, tá? Mas é como eu falei para vocês, um deles, né, minha gente? Porque nós aqui somos testemunhos de Jesus Cristo e sempre seremos. Todo aquele que for discípulo, que for que seguir Jesus Cristo, que é cristão, ou o Espírito Santo como guia, sempre vai nos guiar, nos conduzir pela verdade e para Jesus, tá? Oposição e perseguição. Jesus adverte seus discípulos que serão perseguidos e expulsos, tá? Mas lhes promete o auxílio do Espírito Santo para suportar esta perseguição. O Espírito Santo como força. O Espírito Santo fortalece os discípulos e ajuda-os a permanecer na sua fé e no amor a Jesus Cristo. Permanência em Jesus. O Espírito Santo guia os discípulos a permanecerem em Jesus e darem bons frutos. Se você não der bons frutos, já falamos muito deste tema aqui, principalmente antes de ontem e ontem. Você não pode ficar no lugar onde, como falamos, né, infelizmente nas igrejas atuais existe muita falta de generosidade, né, de contribuição com aqueles irmãos novos que estão começando ou que estão se convertendo. Então, esta falta de generosidade, né, atrapalha os planos de Deus, né, atrapalha os planos do Espírito Santo, confunde, tá? Se você não estiver com a sua fé firme no propósito, principalmente no conhecimento do Evangelho. O Espírito Santo como esperança. Ele é uma esperança e um sinal de redenção para os discípulos, permitindo que eles perseverem na fé e no amor de Jesus sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo nos leva até Jesus. Creio que tenha ficado claro este tema, né? E nunca esqueçam que você tem o Espírito Santo, que ele vai nos levar até o Messias, é o nosso Mestre, nosso Senhor. Ele que nos guia para a verdade, ele que nos deixou. O Espírito Santo é a principal pessoa aqui deste evangelho de Atos dos Apóstolos, porque foi através daí que as igrejas se fundaram, se fundamentaram, se estabilizaram, e o evangelho foi até os confins da terra, mas não a todos, existem lugares que ainda não chegou, minha gente, né? Ou que não foi o tempo de cada pessoa. Então, oremos, tá? Para que as pessoas, que o Espírito Santo toque o coração, que Deus Pai toque o coração. Você que tem problemas com filhos, com pessoas, com dificuldades, né, em se converter, em querer conhecer a Jesus, né, que foge mais que o diabo da cruz, ore sem cessar, peça intercessão a Jesus Cristo da Virgem Santa. Não esqueça, ou daquele santo que você tem devoção. Agora, ore sem cessar todo dia, porque ele escuta as suas preces, porque ele disse que escuta para aquele que segue as suas leis. Não esqueça disso, minha gente, não esqueça, tá? Então, e outra coisa principal, o Espírito Santo, o papel dele é de testemunhar sobre Jesus e como o Espírito frequentemente opera por meio da igreja para fazer isso. Então, você não pode estar com seu coração fechado nunca e nem julgar. Você só tem que acolher o seu irmão. Amém? Shalom, a paz seja convosco, seja com vocês, minha gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá na missa da luz, acenda uma vela para aqueles que estão no purgatório. Você não sabe quantas indulgências, mas você não vá por causa de indulgência não, tá, minha gente, tá? Eu não creio, não é que eu não creio, eu nem penso em indulgência, eu penso na minha obrigação como cristã, isso é uma obrigação para mim, tá? Uma obrigação minha com Deus, tá? Porque essa oração lá é por entendimento que lá tem almas que sofrem, e isso é triste, tá? Isso é horrível de triste. Tem pessoas lá que estão em sofrimento enorme, e só quem andou por lá, né, já, como existem, como eu já falei para vocês, católicos místicos, eu já passei por lá assim, minha gente, é muito horrível, tá? Então, assim, espero que realmente
você tenha essa noção, né, de que a sua oração é muito importante e você deve sim orar por aqueles que estão no purgatório, tá? Tenham uma semana abençoada na presença do Espírito Santo de Deus e que algo de bom aqui tenha sido valioso para você. Amém? Até amanhã.